Próxima mão, galera, entra de limpo, a gente tem valete 10 suited, a gente vai entrar de limpo também. A gente poderia dar um raise aqui, sei lá, para 300 e tentar ganhar um pote. Eu prefiro essa linha de dar 300 e ganhar o pote imediatamente e me isolar contra um ou dois jogadores, do que jogar um pote com 6 jogadores aqui e depender da sorte para ganhar, certo? A gente acerta o 10, esse 10 pra gente não significa absolutamente nada em um pote com 6 jogadores. Se alguém apostar, a gente vai simplesmente foldar. A gente não joga essa mão aqui. Esse cara tem que jogar porque ele não tem escolha, certo? E aqui só para vocês sentirem curiosidade, para vocês verem o que aconteceu, tá bom? Então perceba, é fold, pot multiway, 3, 4, 5, 6 jogadores. Seu segundo par, você vai ter que começar, ou você desiste dele ou você black. Aqui simplesmente é fold, né? A gente não vai pagar esse all-in louco aqui com Ás e 10. Eu já indico vocês a evitarem pagar esse all-in com Ás e Dama. Talvez com Ás e Rei ali vocês possam pagar. E também pagar com Dama, Dama mais. Com Valete, Valete fica a seu critério. Com 10, 10 e já começa a pensar em foldar. Porque eu não tenho informação do que esse oponente ele vai mostrar ali na maioria das vezes. E na maioria das vezes é uma mão forte. Pot multi-way, você não quer ficar defendendo esse tipo de mão aqui. Porém, como está no começo de um torneio, se você quiser defender, você pode defender. Se você acertou 2 pares, esses caras aqui vão ficar numa situação muito complicada, certo? E algumas vezes também você vai acertar alguns draws que vai te ajudar pra caramba, certo? Mas de forma geral, não jogar com essas mãos não é de tudo ruim. Eu abro aqui do MP e o Big Blind paga, certo? Esse é um board aqui que o Big Blind ele vai ter conexões lá embaixo, Ás 5, 6. Outro ponto importante, tá? Se eu sei que esse cara não é um regular, ele pode ser fraco ou não. Se ele for um regular tight, eu sei que ele não está pagando com todas as mãos que ele deveria pagar. E assim, nossos oponentes no nosso field, eles não pagam com todas as mãos do Big Blind que eles deveriam. Então eles já perdem muito mais dinheiro por não jogarem todas as mãos que eles deveriam jogar ali do Big Blind, correto? Então aqui meu 8 e 8... ele está numa boa situação para a gente sempre fazer C-bet. A gente sempre vai fazer C-bet ali contra o Big Blind. São poucos os casos que a gente não vai fazer a C-bet. Esse aqui é um bom caso para a gente fazer uma C-bet por várias razões com o nosso range inteiro. O oponente vai foldar muita coisa porque tem tanta coisa que ele errou. O que ele vai fazer com um valete 10 que não tem um backdoor, por exemplo? O que é um backdoor, Gabriel? É quando o oponente ele tem 3 cartas e ele precisa de 2 para formar o flush ou sequência. Então, por exemplo, se ele tiver o 7 e o rei, por exemplo, ele precisa do 8 e do 9 para fazer a sequência, 2 cartas. Se ele tiver, por exemplo, 3 cartas de paus, por exemplo, ou de copas ou de espadas, ele precisa de mais 2 cartas, certo, para fazer o flush, ou seja, turn e river tem que favorecer ele, certo? Então ele pode pagar com os backdoors, que o nosso 8 e 8 está ganhando. A gente tem que começar a apostar aqui para negar a equidade, por exemplo, de um rei dama, de um valete 10. A gente também vai apostar por valor, olha só que interessante. Por quê? Porque o cara vai pagar com 5, com 6, com muitos pares aqui. Mas de forma geral, contra o Big Blind, você vai querer fazer ali uma C-bet com seu range inteiro. E você vai escolher 2 estratégias, você pode ter a estratégia de size alta e a estratégia de size baixa. Nesse caso aqui, a estratégia de size baixa é boa, é um board aqui que na minha opinião, por mais que tenha conexões com 5, com 6, conexões lá embaixo, o oponente ainda vai ter muita dificuldade de defender. E o nosso field, ele não dá check raise o suficiente. Então, quanto menos check raise o seu oponente dá, você está mais incentivado a fazer esse bet baixo no flop com o seu range inteiro. Por quê? Porque você não vai ser punido, certo? E quando o seu oponente paga, você pode fazer uma size alta no turn com muitas mãos e o seu oponente ele vai desistir de muita coisa, certo? Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Uma size baixa e o oponente foldou, acabou o problema, já ganhei o pote. Olha só que interessante. Próxima mão, Ás e eu abro e o nosso amigo ele chova rei e dama off. Eu acho essa jogada boa? Não, eu acho essa jogada terrível, porque você só vai ser pago ali por par ou mão que está dominando você. Você dificilmente vai ganhar alguma coisa com rei e dama off nessa situação ali, certo? E é muito melhor, por exemplo, eu fiz 160. Esse é um bom combo para você dar uma tribet fold em mim. Então você dá uma tribet para 450, por exemplo, e eu dou uma 4bet em você, você tem espaço para foldar. Quando você vai de all-in, você tira a sua oportunidade de escapar de uma situação que ela seria muito ruim. Ou seja, por exemplo, você está dominado, por exemplo, Ás e rei, por exemplo. Aqui eu nunca vou foldar, eu pago e a gente vai para a sorte, a gente certa sequência e ganha. Isso aqui foi um erro do nosso oponente e lembre-se, no poker também é muito disso, né?
quanto mais erros os seus oponentes cometem, mais dinheiro tu ganha. É bem simples. Então incentivar seu oponente ao erro é muito bom. Agora você vai encontrar vários jogadores assim que fazem essa loucura aqui, certo? E você vai ganhar bastante dinheiro. Tudo tem que fazer é esperar uma mão para isso, né? A gente ganhou um bom pote, dobramos ali, fomos para mais de 100 big blinds, que é uma maravilha. Aqui é tranquila a defesa, né? A gente tem muitas fichas, é uma mão suited, então dá pra gente fazer 2 pares, talvez pegar um flush draw ali no flop. Aqui a gente tem uma over com os backdoors. Aqui é o seguinte, né? Ou você pode jogar de fold já no flop, que é a jogada mais interessante de se fazer ali, na minha opinião. Ou você pode dar um check raise ali, porém é um pot multiway e os caras vão estar mais tight quando eles fazem essa bet ali, né? Quando eles apostam. Aí aqui a gente vai simplesmente foldar, não tem por que continuar. Próxima mão eu tenho um Ice Valete, a galera entrou de limpo. Perceba que eu já isolo ali para 6, 7, 8, 9, 10. Eu não estou muito preocupado em fazer 4x. Eu posso fazer 4x, posso fazer 6x, 7x. Eu já prefiro fazer sizes maiores porque os caras pagam. E você vai extrair muito mais com as suas mãos de valor, com as suas sizes maiores. E os seus bleffs, né? Quando você faz size mais alta assim, também vai passar mais, já que muitos desses jogadores vão ser prontos de foldar e você vai ganhar um pote. E mesmo que eles paguem, você faz a c-bet no flop, eles foldam na maioria das vezes, então você ganha um pote grande ou médio ali, já é maravilhoso, certo? Aí o que aconteceu? Ninguém pagou. Olha só o pote que a gente puxou, 1000 fichas. 1000 fichas, que novamente é tranquilo, ele tem 6, 7 suited, é uma mão que pode acertar 2 pares, buscar uma boa sequência, buscar o flush, certo? Então é uma mão boa para ele estar jogando. A gente paga, a gente acerta o flush draw juntamente com a broca. Mesmo assim, a gente não vai ficar jogando de forma agressiva, é um pote com vários jogadores, alguém pode ter o 8, alguém já pode ter o 10, eles não vão ficar foldando essas mãos, certo? O cara aposta 90, 90 é uma size bem baixa, aqui eu já considero um erro da minha parte, porque essas sizes baixas assim, que é muito fraca mesmo, o oponente dificilmente vai ter uma mão tão forte assim, e eu já quero começar a tirar ele do pote com várias mãos. Porém, não acho de todo ruim o call também. Eu prefiro um raise aqui para 900 do que simplesmente pagar aqui, mas a gente está indo pelo flush e pela sequência, certo? Só que tem um problema, você dá oportunidade para alguém dar um raise aqui, né? Se alguém dá um raise aqui, você já fica numa situação ruim. É muito melhor você dar um raise e fazer todo mundo foldar do que você tomar um raise e ficar numa situação complicada. Aí no turn a gente acerta 6, aí vem uma size de 1/3 do pote aqui, eu não vejo razão para continuar mais, aqui eu já teria foldado, honestamente. E aqui porque eu posso ter o par, mas esse par aqui já pode estar numa situação horrível. Eu posso buscar o flush ou a sequência, mas meus oponentes podem ter um flush melhor do que eu, ou acertar uma sequência melhor do que a minha. Então aqui eu já começo a pensar em foldar essa mão, honestamente. Não sou muito fã desse call. E outra coisa, né, que a gente podia levar em consideração, que eu não pensei ali no turn, é o seguinte. A maioria das vezes quando a gente chegar no river a gente não vai acertar e a gente vai foldar a nossa mão e perder 500 fichas que a gente investiu no turn ali. Principalmente contra um oponente que já demonstrou que ele é capaz de apostar uma, duas, então ele provavelmente vai apostar pela terceira vez. Ó. Terceira vez apostando, e aí a gente fica numa situação bem complicada. E perdemos 540 fichas, o que não é uma boa ideia, certo? Então nesse tipo de situação eu não sou muito fã de ficar jogando passivamente, colocando tantas fichas no pote, assim, buscando uma mão que eu sei que, como o oponente tem um fator agressividade alta aqui nesse caso, né, 2 apostas seguidas, vai ter uma terceira, então dificilmente eu vou estar me dando bem com essa mão. Então é muito melhor ter perdido menos fichas, foldado e ir para a próxima no pote ali. Certo? Próxima mão, Ice Valete, eu decido pagar uma size alta aqui para ver o que os oponentes vão fazer. Eu não gosto de ficar atacando muito size alta, porque o nosso field quando faz size alta você já tem que começar a tomar cuidado, né? Aí tem 4 pessoas no pote, esse é um pote que se alguém apostar honestamente, aqui é o seguinte, né? Se alguém aposta eu vou simplesmente foldar, não vejo razão de continuar aqui. Porém, quando chega em cheque até mim, eu tenho que fazer uma aposta. Eu tenho que fazer um 30% aqui ou meio pote e tentar ganhar esse pote imediatamente. Só que vai ser meio difícil de passar, né? Porque eu tenho um monte de draws aqui que os oponentes podem ter. Então não acho tão ruim, por exemplo, muitas vezes de desistir do pote. Mas honestamente, uns 50%, 30% aqui era uma boa ideia. Já que o agressor está desistindo. E o caller aqui, né? Eles vão ter bastante dama e valete no range deles. Vamos ver. Todo mundo deu cheque. E aí bate o flush, né? Geralmente o flush draw vai apostar, a dama vai apostar, o valete vai apostar e ninguém apostou. Então eu já começo a pensar, talvez o meu valete possa estar ganhando aqui, certo? Aí o oponente posta 90. Aqui o ideal seria já dar um raise aqui,
porque o cara ainda vai pagar com um monte de flush draw. E se eu só pago aqui, por exemplo, eu dou oportunidade para esses caras me tirar do pote e também dou oportunidade no river os caras me tirar do pote, principalmente quando o board ficar mais complicado ainda. Então dar um raise aqui seria uma jogada muito melhor do que só pagar 90, certo? E aí, uma das coisas que vão acontecer nesse river é essa complicação aqui, né? Agora tem 4 cartas de copa, somente uma já faz ali o flush, tem oportunidade de sequência também. Agora o nosso valete está numa situação complicadíssima. Um raise no flop ou um raise no turn poderia já nos ter dado esse pote. Aí o oponente jova, facilita a nossa vida, assim por onde for. Perceba que a gente jogou várias mãos e alguma dessas mãos que a gente não fez a jogada correta já no flop custou muito mais caro pra gente. A gente poderia ter ganhado esse pote aqui, pegado um pote pequeno, ao invés de chegar nesse river aqui e perder mais fichas desnecessárias ali, quando a gente pagou 90 no turn, por exemplo. Tá? Então tem várias lições que a gente pode tirar das mãos que a gente joga, e a lição que eu estou tirando aqui é que em potes multi-ways eu estou jogando de uma forma muito passiva e de uma forma que está me impedindo de ganhar vários potes onde os oponentes demonstram fraqueza, por mais que ele tenha essa size alta no pré-flop. Essa mão aqui, se eu quisesse, eu poderia dar uma tribet no cara, porque eu tenho uma blocker, ele está abrindo as posições finais ali e ele vai foldar muito também no flop. Então se eu quisesse dar uma tribet com essa mão, não seria ruim. Próxima mão que eu joguei foi esse rei 8, eu abri 2x e o Big Blind pagou. A gente vem com o nosso rei alto e o nosso straight draw, né? Nossa chance de 2 pontas aqui, se bater um Wise ou um 9 a gente faz 2 pontos. E também nós temos os backdoors, que são 3 cartas copas, e se vier mais 2 a gente faz o flush, certo? Então nosso oponente dá check, esse é um board muito bom pra gente. A gente pode fazer uma size baixa aqui. Eu não acho ruim também dar check, mas honestamente quando o board vem Broadway, né, ou Broadway média, aí você quer já começar a colocar pressão no seu oponente e o Big Blind vai foldar muita coisa aqui, que ele vai fazer com qualquer par menor do que o 10, por exemplo, que não seja o 9-9 ou 8-8, né? Ele vai foldar praticamente tudo já. E o nosso rei se dá muito bem ganhando. Além disso, mesmo que ele pague, a gente ainda tem o nosso rei, tem um Wise, tem um 9 que a gente pode ganhar e o backdoor. O oponente decidiu apostar, o que eu acho que é uma jogada muito boa aqui. Aqui eu já começo a pensar em simplesmente pagar. Eu estava pensando em talvez dar raise, porque ele está fazendo uma size que é menor do que 50% do pote, então vai ser uma size que geralmente vai demonstrar mais fraqueza. Ele pode estar fazendo isso com o range inteiro dele, então dar um raise aqui, já tirar um monte de mão ali do pote já é uma boa ideia, porque se só pago eu fico numa situação meio complicada. Por que eu falo que eu fico numa situação um pouquinho complicada? Olha só, imagina que eu pago no turn 30%. Qual que é o meu range no turn? Meu range no turn ele vai ser um range mais capado, certo? Ele vai ser um range mais fraco. Pode ter algumas mãos médias ali que poderia se encaixar no range condensado, mas a maior parte do meu range aqui ele vai ser aberto e também vai ser mais fraco, tá? Por isso que ele é capado. E aí no river, o meu oponente ele vai ter uma oportunidade muito boa, que é o quê? Pô, eu apostei pequeno no turn, ele pagou, ele capou o range, então no river eu vou descer a porrada. Descer a porrada é fazer uma aposta alta ali, certo? 66%, 90%. O que eu vou fazer com o meu rei quando eu chegar no river? Então quando o oponente ele faz uma size baixa, depois que eu demonstrei fraqueza, por exemplo, eu gosto de fazer 4x. Ele apostou 200 basicamente aqui, eu gosto de fazer 800, certo? Vamos ver o que eu fiz aqui. Eu só paguei e falei, posso acertar o Wise, o Rei, né, o 9, mas não foi uma boa jogada na minha opinião. Eu prefiro pegar meu range inteiro, depois foi check no flop e dar raise no turn contra sizes baixas e às vezes até médias, certo? Aí eu venho o valete, se ele apostar aqui, o que eu vou fazer com o meu rei, mano? A única chance que eu tenho aqui seria blefar contra uma aposta que ele fizer, né? Mas na maioria das vezes a gente vai simplesmente foldar no river. Olha só que bacana, né? O oponente fez size baixa no turn, fez size baixa no river. Aí eu olhei para a mão e falei assim, cara, eu posso ter um range capado, mas essa sua size, qual que é o interesse dela? O interesse dela é basicamente fazer com que ele consiga extrair valor de mãos. Por exemplo, ele tem um 10, ele quer extrair de uma mão como 7-7 ou um 4x ali, ou ele quer fazer os draws foldarem. É uma boa size, certo? Porém, demonstra muita fraqueza. Quais são os tipos de mãos que vão apostar pequeno no turn e pequeno no river, certo? Você vai perceber que não são as melhores mãos. Então significa o quê? Quando o seu oponente ele faz 2 apostas pequenas, por exemplo, né? Significa que o range dele dificilmente paga um raise no turn,
pagar um raise no river. Olha só que interessante o meu pensamento. E aí eu pensei, pô, eu bloqueio sequência, eu bloqueio a dama, eu bloqueio o valete X. Eu posso representar o valete também, porque se eu dei cheque, eu poderia ter um segundo par ali no flop e o valete está no meu range ainda, certo? Ainda mais pagando no turn. Aí quando eu dou o raise aqui, eu achei uma excelente jogada, porque eu até fiquei surpreso, né? Porque eu não pensei nessa ideia inicial, mas perceba que o meu jogo ainda não evoluiu tanto para eu pegar logo de cara certas coisas. Então perceba que eu tenho que melhorar muita coisa ainda, certo? Mas essa jogada já é uma jogada de classe alta, eu gosto muito aqui. O oponente vai pagar com o que aqui? Né? Com 10, ele vai sentir em Nárnia com 10, né? Ele vai falar, pô, tem que foldar esse negócio. A dama ele pode ter, mas vai ser uma dama fraca. Mas a maior parte do range dele é 10 ou pior, tá ligado? Então ele basicamente ele vai foldar quase tudo aqui. Excelente jogada, né? Eu não esperava isso, fiquei surpreso, mas ganhamos. Próxima mão eu abro com Ás e 10, mas aí já fica um pote com 4 jogadores. E honestamente, quando tem 4 jogadores aqui, eu já começo a ver que esse dama e 10 entra bastante no range desses caras que só pagaram. Eles podem ter pares, suíte de connectors, mas geralmente vai ter muita Broadway no range deles. Então essa dama, por exemplo, já pode estar no range deles. Eu simplesmente já prefiro desistir e deixar e ver o que os caras vão fazer. Aqui você poderia pensar, pô, mas eu tenho um segundo par com um Ás, eu tenho o backdoor no rei, no valete, se bater um Ás eu vou estar muito bem. Cara, só folda, que é melhor pra você e você não vai perder tantas fichas assim, certo? Vamos ver o que aconteceu aqui. Não, beleza, a gente acertar uma trinca e tal, e eles foram de check no turn, mas isso não é uma justificativa para você ficar arriscando num pot multi-way, que na maioria das vezes você vai... Próxima mão aqui, ó, eu não fico defendendo uma grande quantidade de mãos aqui, como muita gente pensa, principalmente contra o UTG. Esse tipo de mão aqui eu prefiro simplesmente foldar, beleza? Mas eu poderia defender? Sim, sem dúvida, tem um valete, um 7 ali, eu poderia defender, mas eu prefiro começar a defender com um 8 aqui, é bem melhor. Agora, quanto às posições finais, aqui é uma defesa tranquila. Próxima mão aqui é um Ás valete, jogador entrar de limp, eu já faço aqui 4, 5, 6 vezes aqui, né? E aí o oponente folda, a gente ganha um pote, tá? Então é muito importante que você faça isso, já que você não quer ficar entrando num pote multi-way. É muito melhor você fugir de pote multi-way. 7-5 dá para entrar de limp aqui, ó. É muito importante que vocês não percam essas oportunidades. Toda vez que os caras entraram de limp e você tá no small blind, certo? Lembre-se disso. Você pode completar com qualquer mão que você quiser. Você pode completar com todas as mãos do baralho, por exemplo. Você pode completar, porque se você acertar 2 pares ou algo bom aqui, você vai conseguir extrair bastante, principalmente quando eles acertarem top pair. Porque quando eles acertam tipo top pair, eles não conseguem largar facilmente, tá ligado? Então eles pagam flop, turn e river, então você ganha um potaço aqui. Por isso que vale a pena você completar muitas vezes. Aqui novamente, ó, oportunidade para entrar de limp, que eu simplesmente joguei no lixo, certo? Que eu poderia entrar de limp, poderia isolar o jogador também. Mas eu simplesmente foldei. Eu não gosto desses folds porque eu considero erros aqui contra o nosso field. Bem, passou várias mãos e finalmente apareceu uma mão aqui que a gente pode jogar. Então a gente abriu com Ás e dama. Temos novamente um pote com 3 jogadores, mas aqui já é um pouquinho diferente, certo? Por que é um pouquinho diferente? Agora você tem um top pair, que é a dama, e você tem um excelente kicker. Nesse board aqui, quando você tem um pote multi-way, por exemplo, ou qualquer heads up, por exemplo, os seus oponentes eles vão se conectar bem ali com a dama e com 10. Ele pode ter valete rei, ele pode ter valete 9, valete 8, pode ter rei 9, ele pode ter o 10, ele pode ter a dama, que são todas mãos ali que vão pagar. A size em pot multi-way precisa ser alta? Não, em pot multi-way não. Mas assim, se você tem informação de que o seu oponente ele vai pagar com a dama, com os draws aqui, por que não fazer uma size alta? Né? Tipo 66%, 70% do pote ou até mais, já que você vai conseguir extrair bastante da dama e do 10, né? O único lado negativo que a gente leva em consideração aqui é que a gente bloqueia bastante as damas, né? A gente bloqueia as damas, a gente bloqueia os top pair porque a gente tem o top pair, então tem pouco top pair no range dos caras. Porque em pot multi-way, quando você já faz uma size alta, você já coloca muita pressão nos seus oponentes, porque teoricamente, né, o seu range vai estar mais fortalecido ou mais forte quando você está pot multi-way e você aposta, né? E aqui eu considero um erro, tá? Em pot multi-way, quando você tem uma mão forte, você tem que apostar, não pode dar check. Isso aqui é perder dinheiro, ir pro check raise, eu não acho uma boa jogada comparada à jogada de sair apostando, né? Aí o oponente faz lá o seu meio pote e aí a gente só vai pagar, a gente não vai ficar
E aqui eu só pago, só honestamente, não preciso ficar dando check raise, mas aqui é um bom combo para dar um check raise. Eu considero isso também um erro. Novamente, né? Provavelmente estava em muita tela, e quando eu estou em muita tela, eu me foco em uma ou em duas telas, e outras telas como esse torneio aqui, que é um dos mais baratos, né? Acaba ali cometendo esses erros, como vocês estão vendo. Eu considero isso um erro, tá? Eu pago, acerto a trinca. Aqui, olha só que interessante, certo? Ah, mas o meu oponente, ele está sendo um agressor, ele decidiu tomar iniciativa no flop, né? Aqui eu já considero um erro, eu não sair apostando, certo? Aqui eu já gosto da ideia de fazer meio pote, 66%, 80% do pote, por quê? Ele vai foldar o 10, gente? Não vai. Se ele acertou, né, o flush draw, ele vai foldar? Não, não vai. Se ele tem um 6 ali, o 6 pode pagar? Pode. O 7-7 pode pagar, o 9-9. Se ele tiver valete ali que ele decidiu fazer uma trap, ele pode pagar? Com certeza ele pode pagar, certo? Então aqui eu já considero uma boa ideia, né, sair apostando. Afinal, o seu 10, por exemplo, ele precisa um pouco de proteção aqui. Ele também precisa começar a extrair valor. Se você tiver lá um Ice 10, Rei 10, né, são mãos que precisam disso agora. Então faz sentido sair aqui apostando. Vamos ver o que eu fiz, dei check de novo. Deixei o meu oponente fazer isso por mim. Porém, perceba que a minha lógica de apostar aqui faz muito mais sentido. Porque se eu aposto 2.000 aqui, ele paga com 10. Só que aqui eu já começo a perder o quê? Quando ele faz 1.400 e eu faria 2.000, eu já começo a perder 500 fichas ali. Olha só que interessante a forma de pensar. Uma simples jogada que você parou para pensar depois e você não fez na hora, pode fazer com que você perca fichas, que pode fazer grande diferença no torneio para você. Perceba a importância de você trabalhar no seu jogo para você ficar cada vez melhor, certo? Aqui eu não vou a lugar nenhum, eu dou o check raise, né? O check raise também eu não acho de todo ruim, porque o oponente com uma dama pior ele paga, com 10 ele paga e com flush draw ele pode pagar também, certo? Mas perceba que a minha cabeça não foi pro check raise que eu fiz aqui, foi porque, vou dar check call, mas pensando na lógica que eu tenho das mãos que o oponente paga, o check raise faz muito sentido, certo? E ele foldou. Talvez eu possa fazer um argumento aqui dizendo o seguinte, olha, ele vai ter muita coisa ruim, ele não vai parar de apostar o 10, então talvez dar check raise no river faça mais sentido. Porque aí eu dou a oportunidade de ele blefar no river, ou eu posso sair apostando no river e ele pode pagar com uma mão pior ali. Que o check raise ele vai colocar muita pressão no oponente, ele vai fodar o 6, o 10 já começa a ficar na dúvida, né? O flush draw também, né? O straight draw também, então eu poderia ter dado a oportunidade também. Perceba que o argumento pode ser feito também e tem sentido, né? Só que na prática, quando você está jogando lá, é muito difícil você fazer esse argumento, principalmente com muitas telas, né? Ganhamos um pote bom, fomos para 10.000 fichas. Era para a gente ter mais fichas se a gente tivesse as jogadas certas lá atrás. Dama. Aqui a gente não tem o que fazer, a gente vai por cima mesmo. Mas Gabriel, o cara pode ter Ás e Rei, uma mão ali que poderia ser ruim pra gente. Não importa, a gente tem que ir aqui. Dama nessa situação é uma mão muito boa. Eu nunca espero que esse cara tenha Ás e 10. Aí ele mostra Ás e 10, eu falo, o quê? Eu já coloco uma cor verde clara nele, porque eu sei que ele é agressivo além da conta. Ás e 10 nunca deveria fazer isso. Ás 10, quando o cara paga, nunca vai estar ganhando aquilo, vai depender muito da sorte, certo? Aí o cara acordou com uma mão muito forte ali, com o Ás e Rei, que eu não esperava, né? Mas tudo bem. Aí quando eu vi lá as duas mãos, vi Ás e Rei e Ás 10, falei, tô no paraíso. Por que eu tô no paraíso? Eles estão bloqueando o Ás, então tem menos Ás no baralho. E por causa de ter menos Ás no baralho, por exemplo, a equidade do jogador aqui, como você pode ver, 35%, olha só. Quando você tem isso daqui, você não quer continuar jogando. Quer dizer, você não quer ir com Ás e Rei. Por isso que Ás e Rei importa, por exemplo, vamos pegar aqui só para vocês entenderem. Ele tem 40 Big Blinds. Ás e Rei não joga tão bem assim pot multi em all-in. Ele não joga tão bem assim. Ele já fica bem complicado de jogar, certo? E ainda esse cara tem um 10 que bloqueia a chance desse cara fazer a sequência ainda. Olha que maravilha, né? Ambos estão se bloqueando, certo? Então esse call aqui, você já deve pensar assim, pô, mas Gabriel, é um potaço, né? Se eu ganhar, olha, você dificilmente vai ganhar esse pot com tantas vezes com Ás e Rei, quando tem dois jogadores no all-in. Você vai ter que torcer para um deles não ter o Rei ou o Ás. Então a gente acertou a trinca, veio o Rei para ele, o 35% dele veio bater aqui,
mas a gente acertou a trinca e puxamos um potaço, cara, um potaço, certo? E aqui fica uma lição importante, não é porque você tem um Wise Rei, que é uma mão forte, que você quer ficar indo de all-in em potes three-ways. Agora, se você tivesse poucas fichas, sei lá, 20 Big Blinds mais ou menos, eu não criticaria. Mas com 30, 40 Big Blinds, você já tem que aprender a foldar Wise Rei em situações onde você sabe que seu Wise Rei não tem 45%. Próxima mão, Dame 10 Suited, né? A gente entra de limpo, a gente poderia ter isolado aqui, mas é muito bom ter 100 Big Blinds, com blind 100, 200, é uma maravilha. Aí vem o flop ali, que a gente tem basicamente uma broca, backdoor flush, né? Com 3 cartas de copas, e também temos 2 overcards. É uma mão muito boa aqui, eu poderia apostar aqui, porque é aquela história, né? Geralmente pot multiway não tem dono, e geralmente o dono é aquele que aposta primeiro. Então se você for o primeiro a apostar num pot limpado, você vai ter, e principalmente multiway, você vai ter boas chances ali de puxar. Todo mundo deu check, a gente agora acerta o nosso flush draw, a gente acerta agora o nosso straight draw, que é uma maravilha, e a gente ainda tem 2 overcards. O 10 não vai servir muito, mas se bate um valete, ele é uma maravilha, né? E aqui a gente já deveria começar a apostar, eu considero isso um erro, porque os caras estão demonstrando muita fraqueza. Se eu aposto aqui, sei lá, 70% do pote, ou eu já vou puxar esse pote na hora, né, e os meus oponentes vão ficar numa situação complicada, e se alguém der raise, eu já sei que estou numa situação complicada, já simplesmente eu foldaria a minha mão forte, certo? Aí nosso amigo aqui faz uma overbet, aí eu já começo a pensar, pô, eu tenho a chance de fazer a sequência, a chance do flush draw, eu fico aqui no meio termo, sendo honesto. Eu, de pagar e foldar, eu não iria achar ruim em nenhuma das duas jogadas, porém, como eu disse, né, eu não tenho o conhecimento mais aprofundado nessa situação específica para tomar essa decisão de saber que pagar pode ser melhor do que foldar, ou que foldar pode ser melhor do que pagar nessa situação. O que vocês acham? Né? Eu decidi pagar aqui e acertei o flush. Quando eu acerto o flush, e o meu oponente ele apostou aqui, tem chance dele continuar apostando no river? Tem boa chance dele continuar apostando no river, mas ele já fez uma size alta dizendo que ele tem uma mão boa, e a gente não está contra jogadores que sabem foldar, eles não sabem foldar. E quando você tem uma mão de valor e o seu oponente ele não sabe foldar, uma das coisas que você tem que fazer quando você tiver mão de valor no river, independentemente de quem é o agressor ou de quem é o passivo, você quer apostar. Vamos ver se eu apostei aqui. Tá vendo só? Aqui eu considero um erro, tá? E aqui eu teria que ter apostado. Vamos ver como... aqui eu tô dependendo do meu oponente fazer uma aposta por mim. Se eu aposto aqui 3 mil, ele vai foldar a sequência dele? Provavelmente não. Se eu aposto tudo, ele vai foldar a sequência dele? Provavelmente não. Então aqui eu tô perdendo uma oportunidade incrível de ganhar muitas fichas. E aí vamos ver o que o oponente fez. Deu check behind. Que porcaria! Que lixo de situação que eu acabei de fazer, tá vendo? Que cara que não tem coragem de fazer a jogada certa. E aqui foi esse erro que eu cometi e acabei perdendo, por exemplo, 3 mil fichas extras. Olha só, perdi 3 mil fichas extras. Né? Mas beleza, ganhamos o pote, vamos continuar. Perceba que mesmo cometendo erros, não significa que você não pode ir longe no poker, né? Porque tem dia que no poker você acerta tudo, ou então mesmo cometendo erros, as coisas estão mais fáceis para você. Aqui, para mim, foi um erro terrível aqui, certo? Eu deixei de ganhar 3 mil fichas, 6 mil fichas, porque eu não puxei o gatilho, né?